Hoje eu quero falar com você sobre algo que todos os cristãos enfrentam, mas que muitos poucos falam sobre: a renúncia. Sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui eu compartilho de forma leve e verdadeira tudo aquilo que Deus tem colocado em meu coração e como Ele tem cuidado de nós todos os dias. Eu sei que renunciar dói, porque você vai ter que abrir mão de pessoas, de hábitos, de lugares, do qual você já está acostumado até o momento. Mas a verdade é uma só. Ninguém consegue viver a vontade de Deus segurando o que Ele está pedindo para soltar. A você, meu irmão e minha irmã, que está já na vida cristã, já tem um tempo, ou que está iniciando, é algo muito comum a gente escutar dizer em questão da renúncia. Mas a renúncia não tem que ser só um dizer. Eu vejo que a renúncia tem que ser algo que tem que ser de puro e sincero coração. A gente tem que fazer a renúncia porque ela é precisa. Não é que, talvez eu vou renunciar. Não, a renúncia ela é precisa. Se você quer viver o caminho do Senhor, fazer a vontade do Senhor, você tem que renunciar. Renunciar aos prazeres da carne e fazer a vontade de Deus. E o início de tudo ali, né, quando você vai renunciar, quando você vai sair da vida mundana para ir para o caminho do Senhor, para estar orando, louvando, jejuando, adorando a Deus, indo para a igreja também, né, se for o caso do irmão ou da irmã. Só que de início, as renúncias vai ser o quê? Principalmente questão de ambientes, de lugares, questão de comportamentos. Se porventura você tem um comportamento do uso de bebida alcoólica ou algo do tipo que é muitas das vezes é decorrência do ambiente, de amizades, né, e tudo mais, que isso foi o que aconteceu comigo em questão do consumo de bebida alcoólica e tudo mais, mas é renúncias da qual o Senhor pede para nós. Eu quero estar passando um pouco do meu testemunho para estar dando uma força para vocês, assim, para vocês verem que realmente o Senhor, Ele sempre vai querer que a gente esteja se movimentando, mas que a renúncia, ela é essencial na nossa vida. Se a gente quer viver o Evangelho mesmo, no dia a dia, sabe? Que é o que Deus quer de cada um de nós. E no caso eu, Lucas, logo do início, eu já peguei para renunciar a questão do consumo da bebida alcoólica. Nunca fui de fumar, nem nada disso, nem narguile, né, nem questão de narguile, que hoje em dia, né, principalmente tem muito questão dos jovens. Graças a Deus nunca tive problema com isso, nem nada, nem cigarro, nada. Era mais a questão do consumo de bebida alcoólica mesmo, cerveja, bebida alcoólica, né, no geral, assim, basicamente. É questão de ambientes, de lugares. Então eu tentei parar aos pouquinhos, comecei a ir para a igreja, tentei ficar um pezinho no mundo e um pezinho no mundo e um pé na igreja. É algo que eu passo para vocês, irmãos, não façam isso, pelo amor de Deus, porque é algo que Deus não se agrada, é algo que você vai se sentir mal, vai se sentir frustrado, sabe? Então, não faça isso. Se Deus está pedindo para você renunciar, renuncie. Depois eu passei a revisar bem o que eu estava fazendo e vi que realmente estava completamente errado. E falei, poxa, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nem aqui eu não estaria. Então por que eu não vou renunciar? Por que eu não vou fazer a vontade do Senhor, sendo que eu quero viver o Evangelho? Foi daí que eu peguei e falei, realmente, pelas minhas forças, pela minha carne, não consigo. Mas diante da graça e da misericórdia de Deus, eu posso conseguir. E foi daí que eu peguei e falei, vou ter que realmente cortar pela raiz. Senhor, mais do que nunca, como o Senhor sempre esteve comigo, eu vou precisar totalmente de Ti, Senhor. E daí eu comecei a renunciar em questão da bebida alcoólica, em questão dos lugares, dos ambientes, amizades. Muitas amizades eu renunciei. Teve muitas outras que foi vendo o meu comportamento ali mudando e tudo mais, que foram se afastando. Foram se afastando de mim aos pouquinhos também e tudo mais. E porque o ambiente, de pessoas, conversas, já não batia, entende? Já não batia.
Eu ia no começo assim, né? Me sentia deslocado. Eu conhecia a pessoa, muitas delas ali de anos, mas era como se eu estivesse conhecendo ali pela primeira vez. Então eu ficava completamente assim desconfortável. Vinha muitos comportamentos ali deles ali, depois de estar com um pouco mais de animação ali em questão da bebida. Aí eu me senti, começava a refletir, poxa, eu tinha esse comportamento que ele está tendo, né, o comportamento do ímpio ali e tal, do qual Deus não se agrada, e eu me sentia constrangido, me sentia com vergonha disso, sabe? Do mundo eu já tinha esse feedback, mas assim, era meio sem noção, meio cara de pau, então tipo, continuava, né? Não tinha a presença do Espírito Santo ainda. Então, por mais que muitas atitudes eu achava errado, eu chegava sexta, sábado e domingo, queria sair e bagunçar. Mas até que a graça do Senhor me alcançou e o Senhor veio pedindo renúncias para mim, sabe? Só que nem eu mencionei no início. Essas partes do qual eu mencionei, questão da bebida, de ambientes, de lugares, isso nesse início da jornada cristã, eu acredito que seja o básico, né? É meio que o ABC. Mas não significa que depois, por mais que você já esteja com anos aí de evangelho e tudo mais, você não vai renunciar mais. Muito pelo contrário. Quanto mais você tem entendimento da palavra, quanto mais você pede intimidade com o Senhor, quanto mais Deus vai abençoando a sua vida ali, isso no espiritual, no natural também, você vai ter que renunciar mais. Cada pessoa, o Senhor vai pedir uma renúncia. Então, para mim, Deus pediu uma renúncia. Mas para você, pode ser que o Senhor peça outra renúncia. Cada caso é um caso. Então tem que saber separar tudo isso. No seu início, não significa que vai ser da mesma forma que o meu. Pode ser que você tenha que, de início, renunciar a uma outra coisa, de repente um relacionamento, né, um relacionamento abusivo, de repente uma amizade da qual o Senhor peça para você ter que se afastar. Então vai depender. A ordem depende de pessoa para pessoa, da qual Deus está querendo ali para aquele momento de imediato. Mas uma coisa é certa, você tem que renunciar. Se você quer viver o evangelho, se você quer seguir no caminho cristão, fazer a vontade do Senhor, a renúncia, ela é essencial. Não é que talvez você precise fazer, você tem que fazer. Se você não fez, eu peço para você revisar a jornada cristã da qual você está tendo, para você começar a abrir os olhos, né? Muito além do olho da parte física, né? Eu falo do olhar espiritual, tá bom? Para você ter essa sensibilidade com o Espírito Santo, para que você faça a renúncia da qual Deus quer para sua vida. Não é renúncia do qual algum amigo ou alguém pediu para você. É a renúncia da qual Deus quer para sua vida, da qual o Senhor pediu essas renúncias para mim e pede até hoje, o Senhor também pedirá essas renúncias para você e para muitos eu acredito que já chegou até pedir, entende? Então, a graça e a misericórdia de Deus, ela é perfeita e nós temos que ter essa visão para realmente estar vivendo o Evangelho como ele tem que ser vivido, renunciando, orando, louvando, jejuando, adorando a Deus. E como eu falo, meus irmãos, questão do que eu falo para vocês diante de cada vídeo, não é a questão do que eu acho, do que eu penso, tá bom? É testemunho do qual o Senhor fez e faz sobre minha vida, e muitos deles o Senhor fez e fará na sua vida também, entende? Então não é um achismo, é um fato. E melhor do que só eu falar a questão de pontos de testemunho sobre minha vida ou sobre a sua vida, é falar algo que realmente está direto na Bíblia, tá bom? Do qual eu quero passar um versículo bem curtinho, talvez alguns irmãos aqui, irmãs já conheçam, e eu vou estar passando aqui para vocês agora. Lucas 9:23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tudo aquilo que seja da vontade do Senhor para nós renunciar. Então isso é de extrema importância. E eu quero contextualizar em questão desse versículo, bem breve. Esse versículo ele diz o seguinte, na minha concepção. Realmente nós temos que renunciar, não é de vez em quando, é todos os dias. A renúncia não é um castigo. Se nós somos cristãos, somos servos de Deus, isso eu não estou levantando bandeira de igreja, tá bom? Eu estou falando isso no Evangelho como um todo.
Porque o evangelho, principalmente, tem que ser vivido no dia a dia. Não basta ir para a igreja 1, 2 vezes na semana e na semana, principalmente, viver uma vida de ímpio. Não, o evangelho tem que ser vivido todos os dias. É claro, se o irmão ou a irmã consegue conciliar a vida cristã indo para a igreja também, perfeito, maravilhoso. Mas se não consegue, vivendo o evangelho no dia a dia, já é maravilhoso, tá bom? Pode ter certeza que Deus já está se agradando do comportamento, claro, sendo da vontade do Senhor. Mas novamente, o evangelho, a renúncia é todos os dias. E aí, Deus não faz isso, questão da renúncia, da qual o Senhor pede para nós, não é um castigo. É que realmente nós temos que renunciar aos prazeres da nossa carne. Se o Senhor pede uma renúncia para nós, Ele sabe do que nós somos fracos, Ele sabe do que nós somos falhos. Então o Senhor, Ele sempre vai pedir a renúncia, para que a gente possa estar fazendo a vontade do Senhor e não a nossa. Então, pegue a sua cruz e renuncie. Não quando for confortável para você e nem de vez em quando, mas diante da vontade do Senhor e todos os dias. Eu quero compartilhar 3 valores que eu vejo que é algo realmente muito importante para cada um de nós. Renunciar não é perder, é trocar o menor pelo maior. Deus nunca pede algo sem ter algo muito melhor preparado. Renúncia não é sobre força, é sobre confiança. Que frases, né? Eu acho realmente maravilhoso. Glória a Deus. E talvez hoje você esteja passando por um momento assim de ter que renunciar. Se você está vindo nessa jornada cristã, se você ainda está na vida mundana, tendo comportamento de ímpio, mas é uma pessoa temente a Deus, temente ao Senhor, e você sente da qual Deus vem querer falar com você, da qual Deus vem querer aproximar a sua pessoa do Senhor, renuncie. Procure ter essa sensibilidade para que deixe o Espírito Santo entrar e fazer morada, para que Deus coloque esses direcionamentos do Senhor sobre sua vida. Tá bom? Porque da forma da qual o Senhor fez e faz na minha vida cada dia, eu creio que o Senhor pode fazer tudo mais na sua vida e de uma forma maravilhosa, muito maior do que foi na minha. Então você tem que estar sensível à presença do Espírito Santo, para que tudo que o Senhor queira que for uma renúncia, você possa realmente renunciar. Mas não faça essa renúncia por peso. Não faça essa renúncia por barulho de terceiros. Faça essa renúncia para Deus. Porque você vai ver que isso realmente vai ser algo leve. Não é que vai ser fácil, não. Mas você pode ter certeza que vai valer a pena. Eu falo com toda certeza. Valeu muito a pena para mim e vale cada dia mais e mais. Eu creio que para você não será diferente, muito pelo contrário, será maravilhoso. Que o Espírito Santo de Deus te dê clareza para que você possa renunciar tudo aquilo que seja da vontade do Senhor. Porque do outro lado dessa entrega, eu creio, tem propósito, tem vida e tem direcionamento do Senhor. Se de alguma forma essa mensagem falou com você, eu peço gentilmente para que possa compartilhar o vídeo, deixa o like, segue o canal e compartilha com quem também realmente precisa ouvir. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Fiquem com Deus.